Quem não conhece, quem não tem muita familiarização com a norma, tá? Essa é a estrutura da norma. Olha o tantão de coisa que tem, né? São muitos requisitos mesmo. Mas essa estrutura da norma nova, assim, é minha paixão. Eu não gostava da versão antiga, achava ela muito confusa, muito, assim, não direcionava muito bem, né? Por mais que a norma, ela tem que ser um pouco genérica, né? Porque ela tem que abarcar aí vários tipos de matrizes, de tipos de laboratórios, mas ela era meio confusa. A versão 2017 eu já achei bem melhor, e eu tenho certeza que a próxima versão vai ser melhor ainda, né? Então, aqui a gente vai dos requisitos gerais aos requisitos de estrutura, recursos, processo e sistema de gestão. Por mais que os requisitos aqui na parte 8, né, que são do sistema de gestão, o sistema de gestão, ele permeia por todos os outros requisitos, né? É só para organizar o sistema que eles deixaram aqui nessa seção 8 com esse grupo de requisitos. Então, como bibliografia, tem a norma, né? A minha aqui está aqui do lado, oriento vocês já também ter a de vocês aí do lado, se vocês estiverem impressa, ou no computador, se estiver no computador. Mas, às vezes, tem gente que não tem acesso ainda à norma, né? Aí tem lá no site do Inmetro, ó, o Doc SEGEC 087, que ele é como se fosse, assim, a norma. Aí ele vai falar lá requisito por requisito e uma discussão do que o Inmetro pensa sobre aquilo, né? Do que a SEGEC pensa sobre aquilo. Então, se você não tem acesso à ISO, é só pegar esse doc lá no site do Inmetro. Aqui, só umas informações gerais, né, sobre a acreditação de laboratório pela ISO 17025. Hoje, os laboratórios que são acreditados, os laboratórios de ensaio que são acreditados, fazem parte da REBLE, né, que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, que estão vinculados ao Inmetro e, na verdade, a SEGEC, né, que é quem gerencia isso dentro do Inmetro. Hoje, a gente tem em torno de 1.200 laboratórios de ensaio, e mais de 400 laboratórios... Ah, tá errado aqui. 1.200 laboratórios de ensaio e mais de 400 laboratórios de calibração. Não é de acreditação, é de calibração. Então, tem 3 vezes mais, né? Laboratórios de ensaio. E esses laboratórios aqui, na verdade, os 400 de calibração, eles existem por conta dos outros, né? Porque está tendo demanda, os de ensaio precisam ter equipamentos calibrados, aí vão se abrindo laboratórios de calibração. Eles, por si só, talvez não teriam demanda se não tivesse isso de ensaio, né? E o que é o Inmetro, né? O Inmetro, ele é considerado uma autarquia federal, e aí ele apresenta, dentre outras atividades, essa parte de acreditação de laboratórios. É o Inmetro também que faz a certificação das certificadoras da ISO 9001, né? Então, quando o termo da ISO 9001 é certificação, né? Então, aquelas empresas que podem dar certificação para as indústrias, para as empresas, são certificadas lá dentro do Inmetro. Então, é uma outra parte, né, do Inmetro que cuida disso também. Além de várias outras coisas que o Inmetro já faz, né? E por que é interessante essa acreditação, né? Eu não falo nem da acreditação, seguir a norma já é um passo, né? A gente vai aos poucos. O primeiro ponto é implantar, implementar. Segundo ponto, aí vai pôr no papel, né? E pensar em acreditar. A gente gera maior confiabilidade, querendo ou não, assim, tá, eu vou implementar a norma por implementar. Mas você vai ver que são muitos requisitos, são realmente muita coisa para cumprir. E, às vezes, se você não está ali sob, né, um órgão, às vezes você fica desanimado de seguir aquilo tudo, né? É muito gasto também. Não é gasto, né? Investimento. E aí, quando você tem o selinho, seu selinho ali, você tem o seu CRL, tá ali no site do Inmetro, parece que você vai zelar mais por aquilo, né? Então, querendo ou não, gera maior confiabilidade nos ensaios. Além das oportunidades de mercado, né? Eu tenho certeza que todos os laboratórios que estão aqui, representados por vocês, estão visando isso aqui, oportunidade de mercado. Além do reconhecimento internacional, né? Porque como a norma é internacional, aquele selinho, né? Que serve ali para todo mundo. O ILAC, né? Quem gerencia isso a nível mundial, o Inmetro está aqui representando o ILAC, né? Dentro do Brasil. E aí eu trouxe também a parte de exigências dos órgãos, né? Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o laboratório que eu trabalhava, visava
se credenciar ao mapa para receber a amostra de análise fiscal de alimentos de origem animal. Então, para isso, tinha o passo de se acreditar no Inmetro antes, né, todo o escopo, e aí esse escopo vinha e era submetido a também uma avaliação para ser credenciado. Então, o Ministério da Agricultura, ele não manda amostra fiscal, porque a demanda dos laboratórios do Ministério da Agricultura já está alta, então eles contratam, né, terceiros, mas eles só contratam esse terceiro se esse terceiro for acreditado, senão não há conversa, né? Então, já é uma exigência. Na parte de biocombustível, que é a parte que eu fiz minha pós-graduação, foi nessa área de biocombustível, também a mesma coisa, né, em 2015, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é quem gerencia essa parte, saiu, né, a resolução de que todos os laboratórios, sejam eles internos da indústria ou prestadores de serviço na área, teriam que se acreditar. Então, esse laboratório que eu fiz pós-graduação, por exemplo, ele teve contrato com a ANP suspenso por 2 anos, porque eles demoraram, acharam que não valia muito a pena e demoraram a acreditar, ficaram com 2 anos suspensos. Agora eles já estão acreditados certinho. A parte da Anvisa também, né, para participar do REBLAS, o Inmetro é o REBLI, né? O REBLAS também é um dos laboratórios da Anvisa, aí, que é a parte de, envolve, né, parte de alimentos, cosméticos, saneantes, medicamentos. Então, tem como você participar desse grupo lá do REBLAS e para participar, ou você tem que estar seguindo a RDC 512, que é meio que uma cópia da ISO 17025, ou você pode estar acreditado no Inmetro pela ISO 17025, que aí vale. Não vale, um tipo de exigência, né? E a ANA também, né, que é a Agência Nacional de Águas, aí a Saneago, que é aqui do meu estado, acreditou em 2020. Ano passado eu até auditei a CAESB lá em Brasília, Sabrina, para eles estão solicitando, né, acreditação, acho que o método até foi lá, acredito eu. Então, é outra exigência. Então, os órgãos estão cada vez mais restritos, né, para esse controle. Sabrina, então, isso mesmo. O crescimento, né, isso a nível mundial, tá? E de 2010 a 2020, de laboratórios acreditados. Então, olha só, depois da alteração da norma, cresceu muito a quantidade, né, de laboratórios. Essa barra azul maior é o que nos representa, que são os laboratórios de ensaio. Os outros são outros tipos de laboratório. Mas saiu aí de 30 mil para um pouco mais, 60 mil. E com certeza deve estar aí um pouco mais alto nos números para 2021. Aqui, só para diferenciar, que a gente usa esses 2 termos, né? Implantar e implementar a ISO. Implantar é quando a gente vai iniciar do zero, que é o que as meninas estão fazendo lá no Pará. Vão iniciar do zero a estrutura da norma, né? Desde documentação, registro, organização do laboratório de forma estrutural, tudo isso vai ser organizado para seguir o sistema ISO 17025. Então, tem a parte de estrutura, sistema de gestão, os processos, está tudo sendo organizado. Implementar é quando, e aqui é onde eu mais atuo, né, como consultora. O pessoal já tem implantado, mas não está rodando, né, e às vezes não entende, tem muito isso de não entender por que tem que fazer tal coisa, e aí acaba ignorando, né, acho que não é importante, e aí não implementa, quer fazer rodar bonitinho, né, bem redondinho, todos aqueles requisitos lá que a gente viu naquele primeiro slide que eu mostrei. Então, a gente vai fazer esse sistema rodar dentro de toda a estrutura dos processos, desse sistema de gestão, e a implementação ela é contínua, né, ali, você faz rodar mesmo, e aí depois você vai fazendo as melhorias, tá? Então, essa é a diferença do termo implantar com implementar. Aqui eu trouxe um gráfico que apresenta, eu só esqueci, é de um artigo, tá, esse gráfico, eu só esqueci o nome do artigo, os 2 próximos slides são desse mesmo artigo, que mostra, eu achei muito interessante, que é a frequência de não conformidades. Da onde que vem a frequência de não conformidades? Olha só, a maioria são da seção 6 e 7, e da seção 8. Por quê? A seção 4, assim, ela só vai falar de confidencialidade e imparcialidade. Aí a seção 5 vai falar da estrutura legal do laboratório, até aí vai. Aí a 6 e a 7 são o coração da norma, né, que é onde vai falar do que eles chamam de requisito de processo, né, a parte de pessoal e processo.
Então, é onde está a maior quantidade de requisitos e é mesmo onde tem muita dificuldade, muita gente tem muita dificuldade. Então, são os reis aí das não conformidades. Depois vem a parte 8, que é o requisito do sistema de gestão. E aí, se a gente abre, né, requisito por requisito, eu tiquei aqui, ó, os que mais geram essas não conformidades, que é a parte de pessoal, que é o 6.2, a parte de equipamentos, que é o 6.4, a parte de produtos e serviços providos externamente, que é o 6.6, seleção, verificação e validação de métodos, o 7.2, relato de resultados, o relato de resultados, ele é um requisito muito grande. Então, sempre gera, assim, porque você tem uma parte lá que você tem que olhar se o relatório tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Aí sempre, né, a pessoa esquece, um laboratório vai lá e esquece. E, por último, os requisitos do sistema de gestão. Tem até um artigo, eu tinha um artigo do professor Igor, que ele é da USP de São Carlos, que ele trazia mais na versão antiga, o que o pessoal tinha maior dificuldade, que são mesmo aquela parte da norma que envolve parte estatística, né? Que na hora que a gente for chegando nesses requisitos, eu vou falando para vocês, né? Ah, esse requisito aqui merece um treinamento só dele. Vocês vão ver que eu vou falar de forma abrangente, mas muitos requisitos teria que ter um treinamento só para falar daquilo, porque ele é bem profundo. E, geralmente, esses são aqueles que envolvem parte estatística, né? E deixa todo mundo louco. Algumas informações gerais. A norma, apesar dela ser a mais específica que existe hoje, né, pelo menos na minha concepção, para laboratórios, ela também tem que ser um pouco generalista, né? Para ela conseguir abarcar qualquer tipo de laboratório pelo mundo. Pensa, ela é usada aqui e usada em qualquer lugar do mundo. Ela envolve calibração, então são laboratórios de calibração, laboratórios de ensaio e amostragem associada a ensaio ou calibração. Eu trouxe essa frase do jeito que está na norma, mas não existe amostragem de calibração, tá? Então é assim, laboratório de calibração, laboratório de ensaio e a amostragem, se você tem essa atividade de amostragem, ela tem que estar ligada ao ensaio, então é o conjunto. E o laboratório quem decide como atende os requisitos. Nessa parte, a norma deixa em aberto, né? Salvo alguns pontos em que a norma, quando a norma fala deve, né, indica que você está obrigado a fazer. Convém, indica que você não está obrigado, mas é bom você fazer. E pode, significa que se você quiser fazer, tudo bem. Tá? Então, quando você for ler a norma, já vai ticando essas palavras aí, deve, convém e pode, porque nesses casos aí você tem que seguir. No resto, o laboratório meio que tem uma abertura. Só que como não era assim na versão 2005, né? Na versão 2005 tinha muito mais obrigatoriedade, tinha uma forma meio que de seguir, os laboratórios foram seguindo já o que já tinha, né? Por exemplo, nessa nova, na versão 2017, que já vai fazer 5 anos, né? A gente fala que é nova, mas já vai fazer 5 anos, ela, por exemplo, ela não pede lista mestra de controle, mas todo mundo já usa e faz, não pede manual da qualidade, mas todo mundo já usa e faz, né? Então, meio que os laboratórios vão seguindo o raciocínio dos outros laboratórios que já estão aí há mais tempo, né? Mas muita coisa não tem a forma certinha de ser feita. E eu aprendo muito, né, como auditora, porque às vezes eu vou no laboratório e falo, mas que estranho isso aqui, será que pode? Aí eu leio a norma e vejo que não tem nada falando que não pode. Então, eu sou obrigada a aceitar, né? E é uma nova forma de ver as coisas. Porque às vezes a gente vai tão fechadinho, né, com aquilo que a gente conhece. O laboratório quem decide a denominação que quer considerar mais conveniente nos seus documentos, desde que demonstre atendimento aos requisitos, tá? Então, o nome que você quiser dar, não importa. Vou falar muito sobre o termo atividades de laboratório, que tem muito na norma também, que nada mais é que os ensaios. No nosso caso aqui, são os ensaios químicos e fisicoquímicos, com ou sem etapa de amostragem, tá? Então, toda vez que falar atividade de laboratório, são os ensaios. As sessões, elas estão meio que misturadas, né? Como eu falei antes, não tem distinção, assim, de requisito técnico e de gestão, apesar de ter os requisitos do sistema de gestão lá no final. Mas vocês vão ver que a parte de requisitos de gestão está meio que permeada em tudo. E a abordagem da norma, ela é processual, né? Ela foi pensada de forma processual. Eu não trouxe lá, como eu falei, requisito por requisito naquela ordem, mas a forma que a gente vai usar também é processual, né? Que é para a gente ter foco no quê? No resultado que a gente quer.